Precisamos muito do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, continue nos abençoando, com dispensar da tua rica vida para dentro de nós. Nos ajuda a te viver, Senhor, te experienciando a cada dia, aplicando no nosso viver a tua pessoa maravilhosa que um dia veio até nós. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém, irmãos. Realmente essa palavra com respeito a sacrifício e serviço da fé não é tão fácil, porque sacrifício, como foi falado, realmente é uma entrega total ao Senhor. E para termos realidade do que o Senhor quer falar nesta manhã para nós realmente precisamos passar da doutrina para a pessoa dele. Senhor Jesus, que o Senhor possa nesta manhã ter realidade com o Senhor, aprender com Ele o que Ele quer falar e aplicar no nosso dia a dia. Irmãos, eu vou ler aqui alguns pontos, porque é quase impossível, né? Eu creio que essa semana, quem leu o Alimento Diário, é muito elevado assim a palavra, e eu fiquei muito assim, Senhor, como é que o Senhor tem falado tanto aos nossos corações, e nós temos dificuldade em aplicar aquilo que Ele tem falado. Muitas vezes nós ficamos só na doutrina e esquece da pessoa, e as situações vêm, irmãos, e nós somos derrotados. Senhor Jesus, mas que os irmãos tenham um pouco de paciência, né? Preste muita atenção, meditando naquilo que vai ser falado, porque eu tenho orado ao Senhor. Eu digo: Senhor, nos dê uma palavra prática. Nós precisamos urgentemente sair da doutrina e praticar o que o Senhor tem falado. Isso não tem sido fácil, porque, irmãos, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Nós temos a teoria, mas temos dificuldade em aplicar. Mas que o Senhor possa ganhar o nosso coração, Ele possa realmente nos ajudar a praticar o que Ele tem falado. Senhor Jesus, vou ler, irmãos, e os irmãos vão acompanhando, são os pontos, só para os irmãos terem uma ideia do que foi explanado nessa semana. Senhor Jesus, eu quero ler a partir da terça-feira, porque todo o princípio ele fala assim: sacrifício e serviço da fé implica a prática contínua da oração de autoridade da igreja. Senhor Jesus, nesse viver devemos ter um ambiente onde a autoridade de Deus é exercida por meio do corpo de Cristo, pois estamos sob a autoridade divina e o encabeçamento dele. Senhor Jesus, se realmente, irmãos, estamos sobre o encabeçamento de Cristo, porque nós sabemos que nesse universo existe uma ordem, e a ordem é Deus, Cristo, o homem, e depois vem a mulher. Existe uma ordem nesse universo. Quando foge disso aí, irmãos, a ordem é quebrada, e Deus não tem como caminhar quando a sua ordem é quebrada. Precisamos estar debaixo do encabeçamento para que Deus possa cumprir o que está em seu coração. O próximo ponto é: o sacrifício e serviço da fé envolve também a defesa e a confirmação do Evangelho, do qual o apóstolo Paulo era também um defensor. Isso está em Filipenses capítulo 1, versículo 16. Ele mantinha o Evangelho na linha da economia divina, o plano eterno de Deus, e não se desviava dessa linha, nem para a direita, nem para a esquerda.
Mesmo preso em Roma, ele trazia os irmãos e as igrejas no coração, pois todos eram participantes dessa graça com ele, Senhor Jesus. Outro ponto, irmãos: o sacrifício e serviço da fé levam-nos a desfrutar do Senhor com alegria e entusiasmo, toda vez que temos comunhão com Deus. Mesmo que haja dificuldade, a alegria é a motivação para superá-las. Quando estamos entusiasmados, nossa esperança, que outrora estava morta, é reavivada. O sacrifício e serviço da fé de Paulo eram movidos por sua alegria no Senhor. O irmão aqui no início leu, que está em Filipenses capítulo 1, versículos 17 e 18. E também tem a experiência de Paulo, que ele estava ali, em Atos, preso, mas aquilo ali, irmãos, aquela situação não impedia de eles estar orando e louvando ao Senhor. Senhor Jesus. O sacrifício e o serviço da fé tem um ponto fundamental: fazer com que o Espírito de Deus o sirva em um só Espírito e uma só alma. Na igreja em Filipos, Paulo apresenta esse encargo, rogando a duas irmãs, Evódia e Síntike, que pensem concordemente no Senhor. Elas tinham seu próprio modo de pensar, porém necessitamos ter a mesma maneira de pensar que houve em Cristo Jesus. O sacrifício e o serviço da fé nos tornam cada vez mais unânimes. Senhor Jesus, unidos, Senhor Jesus. Nós podemos ver que a igreja de Filipe é uma igreja muito boa. Então isso mostra, irmãos, que mesmo a igreja, ela sendo boa em todos os aspectos, ali ouvindo a palavra do apóstolo e seguindo aquela coisa toda, mas existia problemas. Senhor Jesus. E nós sabemos que os problemas são para nos levar ao Senhor. Senhor Jesus. E quando chega no domingo, irmãos, eu digo: Senhor, como praticar essa palavra? O Senhor já usou o irmão aqui para dizer como praticar essa palavra. É ir ao Senhor. Não tem, irmãos, não temos como praticar a palavra sem ir a Cristo. Passar pelas doutrinas e estar em contato com a pessoa. Se você for ver a história do povo de Israel, quando Deus os tirou do Egito, e a palavra é bem clara: deixa aí o meu povo para que me sirva no deserto. A nossa experiência não é diferente. Nós estávamos no mundo e o Senhor nos tirou do mundo para que o sirvamos. E agora? Qual é a nossa dificuldade que temos em servir ao Senhor? Senhor Jesus. Irmãos, servir ao Senhor, muitas vezes nós pensamos que temos que fazer alguma coisa, e temos. Mas o que honra mais o Senhor, o que agrada mais o Senhor, é você estar em sua presença. Nós recebemos uma vida, que foi a vida de Deus. E essa vida que entrou em nós, ela precisa ser alimentada. E é interessante que quando eu me converti, quando o Senhor me ganhou, e o Senhor me ganhou, eu saí logo com os irmãos pregando o Evangelho. E em cada situação que a gente ia
se deparando, cada assunto que ia sendo levantado, eu via a minha necessidade de buscar mais o Senhor. E o Senhor foi me mostrando, ele dizia o seguinte: olhe, você recebeu uma vida, e essa vida, ela precisa crescer. E a vida de Deus, irmãos, ela só cresce em nós se você o alimentar. E eu pude perceber que naquela experiência, que aquele serviço ou aquele alimento que eu estava buscando, não era só para mim alimentar, mas era para alimentar as pessoas que eu estava tendo contato no meu dia a dia. Eu não sei se os irmãos conseguem ver ou perceber, quando o Senhor, Ele nos dá tal sentimento, é porque aquela comida não é só para nutrir a sua pessoa, mas é também para você passar para aqueles que estão ao seu redor. E é interessante que mesmo na experiência que eu tinha com as pessoas, o Senhor levantava uma situação que era para mim passar aquilo que eu tinha me alimentado. Eu digo: Senhor, como praticar a Tua palavra? Senhor Jesus, como praticar o que o Senhor tem falado? Irmãos, o Senhor realmente tem me dado palavra muito rica, muito elevada, mas muitas vezes nós paramos na doutrina da palavra. Senhor Jesus, e muitas vezes, por parar na doutrina, nós não passamos aquela experiência que surge no nosso dia a dia. Essa experiência dessas duas irmãs aqui, nós sabemos que não só nessa igreja havia essa situação, mas se você for ver no seu dia a dia, começando no seu ambiente familiar, quantas situações elas são levantadas para nos levar a ter comunhão com o Senhor. Senhor Jesus, muitas vezes por não valorizar isso aí, nós perdemos. Senhor Jesus, é por isso que Paulo, irmão, quando escreveu essa carta, ele foi muito... Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Filipenses, vamos ver aqui, Senhor Jesus, Filipenses capítulo 2, do versículo 5 em diante, porque foi a porção da palavra que o Senhor me deu, quando eu estava perguntando a Ele, Senhor, como aplicar, e o Senhor, Ele foi muito claro, nesses versículos. Senhor Jesus, Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, vamos ler, irmão, vamos acompanhar, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Quando você for falar, tendo em vós, você diga, tendo em mim, porque essa palavra é para mim e é para você. O meu coração, irmãos, ainda é a gente orar, ler e orar esse versículo, cheio de sentimento no Senhor, para que Ele possa realmente infundir essas palavras. Eu não quero ver, irmãos, os que estão aqui, essas letras em papel em branco. Eu quero ver e tocar no que está por trás dessas letras. Tocar no espírito e na vida que está por trás da letra. Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém. Tende em nós, tende em mim, Senhor Jesus, tende em mim o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Eu quero parar nesse ponto aí. Senhor Jesus, irmãos, Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus.
Senhor Jesus. E quando você for ler mais em cima, alguns versículos em cima, mesmo no capítulo 2, ali diz que nós precisamos e devemos considerar, né? Eu vou ler o versículo. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Por que, irmão, o Senhor está falando essa palavra? É porque muitas vezes, quando eu sei de alguma coisa, só eu sei e você não sabe de nada. Então, o primeiro ponto para praticar o que Deus tem falado é nós considerar os outros superiores a si mesmo. Será que isso é fácil? Você é uma pessoa bem dotada, cheia de tantos conhecimentos, e você considerar os outros superiores a si mesmo? Pois Jesus Cristo considerou, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, sendo o próprio Deus. Senhor Jesus, e continuando, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Se esvaziar também não é fácil. Ser pobre em espírito, ser uma pessoa esvaziada. Irmão, para isso eu tenho que passar da doutrina, eu tenho que ir para a pessoa de Cristo, porque sem Ele eu não tenho. E é interessante, se Ele está nos dando essa palavra, porque Ele já resolveu tudo. Nós não temos capacidade nenhuma, precisamos realmente estar no Senhor, tanto para considerar os outros superiores a nós mesmos, como nos esvaziar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e o versículo 8 fala assim: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Senhor Jesus se humilhou e tornou-se obediente. Lá em Hebreu fala que o Senhor, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Será que com seus filhos vão ser diferentes? Como é na sua experiência, no seu dia a dia? Irmão, se você é obediente ao Senhor, com certeza você está sendo encabeçado por Ele. Com certeza. Porque a palavra é muito clara. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. É para os irmãos que, desde o nosso nascimento, nós fomos educados, nós fomos, estudamos, passamos primário, fundamental, faculdade, tudo isso foram sendo acumulado. Para na plenitude dos tempos, o Senhor nos chamar, não é que Ele não vai aproveitar essas coisas, irmãos, Ele vai ser aproveitado em ressurreição, mas nós podemos correr o risco de continuar com essas coisas. Senhor Jesus, continuando aqui, irmãos, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, esse foi o ponto que o Senhor nos deu para que possamos praticar aquilo que Ele tinha falado.
Eu creio, irmão, se nós orarmos e lermos esses versículos, não só esse, irmão, tem muitos, mas esses, eu creio que o Senhor vai nos dar sabedoria como lidar com toda e qualquer situação. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, porque aqui, irmãos, está muito claro, uma vez que eu me esvazio, uma vez que eu me humilho, uma vez que eu sou obediente, não eu, mas nele, com certeza, o Senhor vai achar caminho em nossos corações e nós vamos passar da doutrina da palavra para a pessoa dele. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus,